Há uma notícia de que haverá uma reunião virtual do Biden com os líderes do G7, com os Zelensky nessa sexta-feira. Eu quero dizer para você o seguinte, que enquanto essa postura de discurso belicoso, beligerante for perpetuada, vai ser muito difícil para que a diplomacia, Marcelo Bangoim, um abraço, possa prevalecer. Mas eu acho que são aspectos positivos, né? São aspectos positivos. Claro que aquele cidadão que defende a Ucrânia diz que a Rússia é o agressor. Aquele cidadão que defende a Rússia diz que a Rússia não tinha outra alternativa. Agora, eu não posso, gente, desconsiderar a posição da preocupação de segurança que tem a Rússia em relação à expansão da OTAN. Eu não posso desconsiderar a preocupação de segurança que tem a Rússia no que diz respeito ao avanço dessas potências em direção às suas fronteiras. Eu não posso desconsiderar o 2014 em Kiev, o Maidan. Eu não posso desconsiderar uma série de situações relativas a tentativas de criar instabilidade dentro da Rússia que poderiam ser oriundas da própria Ucrânia, de seus centros de poder. Paz, é o seguinte, olha, vamos colocar os dois na mesa, em última instância, e vamos ver o que é condição sine qua, o que não pode ser objeto de nenhuma forma de concessão. E nós vamos buscar uma situação que possa eventualmente contemporizar. Eu estou pessimista, professor Fernando, Tata, porque realmente parece que a postura que patrocina o senhor Zelensky é uma postura de que o conflito deve continuar até que os russos, segundo a linguagem que ele emprega, sejam expulsos da Ucrânia. Vejo isso como muito difícil no campo de batalha e vejo que isso não é uma tentativa de buscar negociação, é uma tentativa de buscar imposição. E falei ontem, vou repetir hoje, não há hierarquia entre a integridade territorial e o direito de autodeterminação. O direito de autodeterminação remete à Convenção de Montevidéu dos anos 30 do século passado. O direito da integridade territorial remete à própria alma mater da Carta das Nações Unidas. Porém, os dois não têm hierarquia, sob o ponto de vista do encadeamento do direito internacional. Então, é importante que se preservem os direitos e as vontades da população russa de Lugansk e de Donetsk. É importante que se preserve a característica, a necessidade da segurança da Rússia no Mar Negro e a própria questão da Crimeia. E é importante que se ouçam as preocupações também do outro lado no que diz respeito à manutenção de algum grau de autonomia ou de soberania do seu território, exceto as negociações, ou que não sejam diretamente afetas às negociações sobre essas regiões. Eu penso isso particularmente. Tá? Rest in peace, um abração para você, obrigado. Tá? Aline Serra, a proposta do Brasil, muito provavelmente, ainda que não tenha sido detalhada, ela fala sobre um cessar-fogo para que as negociações sejam reestabelecidas a partir da posição em que as coisas se encontram hoje no terreno e que a partir daí se estabeleçam grupos de países que possam ouvir os atores e que possam, de alguma forma, atender, como eu disse, as necessidades mínimas dos dois lados. Mas, Rafael, eu falei algumas vezes aqui, boa tarde, seja bem-vindo. Eu estou pessimista no que diz respeito à disposição das partes de atenderem a um chamado de paz. Porque todo discurso é o discurso bélico, é o discurso da guerra, é o discurso do ataque, é o discurso da afronta. Mas eu vejo como importante, sim, que se fale sobre, de maneira civilizada e corajosa, ouvirmos as partes, para que nós possamos entender se é possível ou não reconstruir algum grau de confiança. Quem ganha com a guerra? Quem ganha com a guerra? Vou reiterar que são posições minhas pessoais, mas eu acredito que a questão da autodeterminação do Donbas, Lugansk e Donetsk, deve ser considerada. Se é a reintegração à Rússia, se são repúblicas autônomas, é uma outra seara. A questão da Crimeia deve ser considerada. Mas eu acredito que, a partir daí, é necessário que se estabeleça um diálogo. Márcia Camargo Bueno, seja bem-vinda, boa tarde. Um abraço a todos os campineiros que nos acompanham. Alex Ferreira, nem a Ucrânia nem a Rússia manifestaram concordância nesse momento
com o que o Brasil, eventualmente, já tenha proposto de maneira mais ou menos detalhada. A gente não conhece muitos detalhes, mas o que eu vejo com preocupação é que, do lado da Ucrânia, parece que há pouca disposição de negociar, considerando que o primeiro passo para uma negociação é cessar fogo. O primeiro passo, Sérgio Rocha, um abraço para todos os angolanos, é o cessar fogo. Primeiro você tem que cessar a hostilidade, para depois poder sentar numa mesa e conseguir aí adequar ou tentar adequar minimamente as posições das partes. Me parece que não há disposição por parte dos patronos da Ucrânia no conflito de que se estabeleça uma paz. Romeu Pinheiro da Costa, os Estados Unidos e a OTAN promoveram guerra e agora quer paz. Não me parece que eles queiram paz agora, Romeu. Obrigado pelo superchat. Amanhã, Sebastião, muito obrigado por utilizar a bandeira da Armênia, um grande abraço para você. Amanhã, provavelmente, os chineses apresentem também uma proposta. Não sei se vai ser a proposta que já foi ou que já teria sido apresentada pelo Brasil, eventualmente subscrita também pela Índia ou por outros países. Não sei que tipo de situação pode daí decorrer, mas é importante que nós remetemos aqui a matéria da agência TASS, que inclusive está no nosso grupo também no Telegram, né, da posição da Rússia em relação a, pelo menos, algumas premissas que o Brasil teria apresentado. Não sei se é a mesma proposta da China, mas provavelmente amanhã a gente vai ver clarear um pouco o que é isso, tá? Vamos ver clarear um pouco o que é isso.